Hoje vamos falar sobre o objetivo 16º, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. A meta da Agenda ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade em todos os lugares. O Brasil contabilizou 41 mil assassinatos em 2021, o menor número desde 2007. Em comparação ao ano passado, as mortes violentas tiveram queda de 7%, contabilizando cerca de 3 mil casos a menos. Em 2020, o Brasil registrou 182 assassinatos de indígenas, número 61% maior do que em 2019, quando foram 113 casos de homicídio. No Agenda de hoje, para conversar sobre paz, justiça e instituições eficazes, convidamos o Procurador da República, no Tocantins, Dr. Álvaro Manzano, e o chefe da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, delegado Afonso José Azevedo de Lira. A entrevista será realizada por Ifra Correia, Dara Victor e Giane Scaravanotti. Boa tarde, doutor Álvaro, doutor Afonso, tudo bom? Eu queria começar com uma pergunta para o doutor Afonso, mas claro, não impede do doutor Álvaro responder também. Tá? Doutor Afonso, a polícia é uma instituição eficaz, na sua opinião, enquanto delegado, a polícia hoje? Bom, as polícias desde a Constituição de 88, elas foram repartidas aí, as atividades de polícia elas são desdobradas. Nós temos uma polícia ostensiva, fardada, que cumpre o papel de preservação de ordem pública. Nós temos as polícias judiciárias, no âmbito da União, que no caso a Polícia Federal, no âmbito dos estados, a Polícia Civil, e dentro desse contexto, as polícias se subordinam ao governo executivo, né, o poder executivo aí, a disciplina dela na Constituição, no artigo 144 da Constituição, e cada uma dentro da sua esfera de atribuição lida com a segurança pública. A segurança pública que ela é o papel primordial das polícias, mas ela é uma responsabilidade de toda a sociedade de uma maneira geral, né? Se a gente tiver a oportunidade, nós vamos debater a respeito aí dessas questões de causas de criminalidade, e a gente vai perceber que não passa só pela gestão das forças policiais. Certo. Falando sobre essa gestão, as instituições públicas de segurança, vamos, digamos, fazer um paralelo, doutor Afonso. Se o senhor pudesse ou fosse fazer uma comparação entre as organizações criminosas hoje, essas maiores, né, Comando Vermelho, o PCC, e as instituições públicas de segurança, qual lado tem mais poder? Bom, nós temos o Estado, o seu aparato, né, ao sistema jurídico vigente, né, que são os instrumentos legais de combate a essa criminalidade violenta, e a polícia ela tem um dever primordial de agir, né, para desarticular essas ações criminosas, esses grupos armados, lembrando que as organizações criminosas ela abrange as diversas espécies de agremiações de pessoas que se reúnem para a prática de crimes. E aí ela parte para essa criminalidade violenta, PCC, Comando Vermelho, como você mesmo expôs, e nós temos também as organizações criminosas que agem na questão da corrupção e muitas das vezes causam mais mal do que as próprias criminalidades violentas, né? Talvez esse seja a amplitude aí do debate, né? Ampliando aí do que é a organização criminosa, o que vem a ser o crime organizado. Ele passa sim por essas ramificações, né? Esses grupos armados que agem justamente naqueles momentos em que o Estado ele não consegue coibir, e há uma falha, não só dos órgãos de segurança pública, mas de uma maneira geral. Começo aí de problemas estruturais da sociedade brasileira, a questão de como é realizada essa fiscalização aí nas divisas do nosso território. Então é um problema muito complexo. A gente tem especialistas que definem como é que começou esses grupos. Por exemplo, o primeiro comando da capital, o PCC, que teve em origem, início em São Paulo, se ramificou para o país, eles estão em atividade em outros países, né, principalmente aqui na América do Sul, e é uma falha generalizada da sociedade brasileira em coibir. Quem é mais forte?
o crime ou o Estado? O Estado ele é mais forte, ele tem um poder de resposta maior, né? Ele é constituído, a sociedade brasileira é constituída em raízes fortes e passa pelo que nós estamos discutindo aqui hoje, que é as instituições fortes e eficazes, uma das metas aí da ODS. Por mais que o Brasil passe por problemas, mas nós estamos longe de ter uma organização criminosa armada, uma organização criminosa violenta, como se diz assim, que possa ameaçar, né, a soberania nacional. Não existe isso, por exemplo, diferente do que ocorria na Colômbia alguns anos atrás, com as Farc, né, e outras agremiações aí criminosas relacionadas ao narcotráfico. No Brasil a gente não vive essa situação. Talvez hoje o nosso grande problema é resolver o problema interno com relação a esses grupos, principalmente nos estados sudeste, ali, onde esses grupos têm um poder mais elevado, e a questão do combate efetivo. Aí sim é um problema sério do nosso país, um problema sério que é a questão da corrupção, entranhada em todas as suas formas, nos poderes e acarreta, e é a causa direta de grande parte dos problemas que o país enfrenta. Doutor Afonso Lira, você está falando sobre esse combate? Eu estudo aqui, sou jornalista, mas também ando ao lado dos movimentos sociais, então eu conheço bem a periferia. Hoje, né, dentro da periferia, eu vejo que a juventude, principalmente, né, o jovem periférico, ele tem uma certa admiração pelas facções por não se sentirem protegidos pelo Estado. Isso é um problema, né? E como vocês pensam em fazer esse combate? Porque quando o Estado ele nega educação, esporte, lazer, moradia, a gente entende que a violência ela tende a se expandir, né? Como o senhor vê isso? Tua leitura do problema, ela é muito feliz, porque, como eu disse anteriormente, o problema da segurança pública ele não passa apenas pelas forças policiais, ele passa pelo que ocorre na nossa sociedade de uma maneira geral. Falta de oportunidades, falta de instrução, né, falta de condições de vida, é agravado pela pandemia, porque durante 2 anos aí, esse grupo da sociedade, essa parcela da sociedade que depende das políticas públicas, principalmente relacionadas à questão de saúde e educação, eles tiveram as portas fechadas, né, e isso tende a agravar. Talvez esta seja o maior desafio que nós enfrentamos hoje, políticas públicas eficazes para incluir essa parcela da população que ela é criminalizada. Se a gente pega, voltando para a questão policial, nosso Código Penal da década de 40, se a gente fazer uma análise crítica dos tipos penais que é existente, o que é hoje criminalizado, a gente percebe claramente que o foco é justamente essa clientela menos favorecida, que não tem oportunidades. Aí nós vamos encontrar a grande maioria dos crimes contra o patrimônio, os crimes dolosos contra a vida também, apesar de que acontecem em todas as classes sociais, mas se a gente fazer uma análise sobre a nossa população carcerária, nós vamos perceber que é uma parcela muito pequena da população mais abastada, né, que o direito penal chega. Né, e aí, voltando tudo, o problema maior é a corrupção, porque se não houvesse a corrupção, as políticas públicas seriam mais eficazes, haveriam programas que poderiam atingir essa parcela da população, né? E aí acarreta todo esse problema. A polícia, né, no contexto atual, né, em que os jovens, né, as crianças e adolescentes, né, vão crescendo sem perspectiva de vida, a tendência é que eles sejam de fato seduzidos por essas organizações criminosas e eles vão encontrar no crime uma oportunidade que a própria sociedade, não só o Estado, mas a própria sociedade de uma maneira geral, não deu essa oportunidade para ele. Doutor Afonso, em se tratando da questão da corrupção, mais na parte interna da polícia, os fatores como, por exemplo, a má remuneração de policiais, ele é um fator que contribui para o ingresso desses funcionários que são os policiais dentro dessas organizações criminosas? Vamos lá. O estado do Tocantins é um estado novo, mais novo estado, membro da federação, né, foi criado a partir da Constituição de 88, e nós passamos por alguns problemas com relação a isso, mas nós temos algumas vantagens. Por exemplo, o Tocantins ele conseguiu, começou do zero, e as instituições elas foram se fortalecendo, não que não existam problemas, existem muitos problemas,
principalmente no início do Estado, os remanescentes, né, quem escolheu ficar no Tocantins, é uma discussão bem ampla. Mas no Estado do Tocantins, pelo menos refletindo a realidade hoje da Polícia Civil, a gente tem muita tranquilidade e muito orgulho de dizer que é uma polícia que, ao contrário de alguns estados que acontece, né, é uma polícia que pelo menos busca trabalhar no caminho correto, busca trabalhar com o amparo da lei. Hoje eu sou diretor da DRACO, mas já atuei como corregedor adjunto também. E as ocorrências de corrupção, os relatos de corrupção envolvendo policiais civis são poucos, são baixos comparados com o que ocorre em outros estados. No que tange aí a questão da Polícia Civil, especificamente, a gente pode destacar a situação vivenciada aí de perseguição a policiais que tentaram fazer o combate à corrupção, e isso aconteceu. Isso é um fato que aconteceu. Inclusive tivemos governador do estado afastado justamente por isso, né? Então, é uma instituição que ainda está amadurecendo, ainda está crescendo, uma instituição nova, de 88 para cá, mas que vem buscado trilhar o caminho da lei, o caminho do que é correto, né? E em alguns estados em que ocorre o maior índice de corrupção, ela passa por esses fatores que você mesmo colocou, a questão da remuneração, né? É uma questão de sobrevivência, né? Dependendo do valor irrisório. A polícia, tanto a civil como a militar aqui do Tocantins, são polícias que não têm essa história, né? Felizmente, e é tranquilo a gente dizer sobre isso. Doutor Álvaro, em relação aos índices as taxas de assassinatos, índices de mortalidade no Brasil, eu tenho aqui alguns dados, que o Brasil contabilizou 41 mil assassinatos em 2021, o menor número desde 2007. Em comparação ao ano passado, as mortes violentas tiveram queda de 7%, contabilizando cerca de 3 mil casos a menos. Em contrapartida, o Brasil registrou em 2020 182 assassinatos de indígenas, número 61% maior do que em 2019, quando foram 113 casos de homicídio. Doutor Álvaro, por que nós temos um número nacional de assassinatos em queda e, em contrapartida, temos, quando pegamos o recorte dos povos indígenas, por que temos esse aumento? Bem, eu acredito isso a um recrudescimento na política anti-indígena que houve no Brasil de 2019 para cá, né? Houve um empoderamento das forças que atuam contra os direitos indígenas. E isso acabou provocando um recrudescimento nessa relação, né, de conflito envolvendo principalmente aquelas regiões onde há ainda problemas de demarcação de terras, ocupação de terras indígenas por garimpeiros, né, por madeireiros, uma série de coisas que o enfraquecimento do Estado na fiscalização desses casos incentivou, né, essas ocupações e essas pessoas que invadem as terras indígenas em busca de recursos naturais. São esses conflitos, né? E falando sobre o contexto local, nós temos nós temos um projeto, né, em que acompanhamos uma comunidade, a comunidade Pé do Morro, né, que o senhor conhece. Essa comunidade que passou tanto tempo, tantas décadas, sem qualquer acesso a diversos direitos básicos. Eu gostaria de saber, em relação à instalação da energia elétrica, se chegou à comunidade, que era a principal reivindicação deles, né, em relação a essas questões, esses direitos, né, esse acesso. E chegou essa energia elétrica? Então, nós tivemos uma reunião no final do ano passado entre representantes da comunidade e representantes da empresa proprietária da fazenda que circunda a comunidade,
no sentido de buscar estabelecer uma linha, né, uma servidão de passagem para que a linha de energia possa atravessar a propriedade para chegar até a comunidade. Os representantes da fazenda, eles solicitaram uma solução maior. Eles querem resolver a questão, segundo eles, não só a questão da energia, mas também todos os outros pontos que ainda existem de litígio entre eles, principalmente a questão da disputa pela terra. Sim. Então, eles pediram um prazo para apresentar uma proposta que, segundo eles, seria para pôr um fim a um conflito como um todo. E eles apresentaram essa proposta agora no mês de março, e nós encaminhamos para a comunidade, para eles também se manifestarem, e a gente vai fazer uma reunião para discutir essa proposta. Então, a energia não chegou ainda, né? Nós ainda estamos nesse ponto dessa discussão. Eu vou fazer uma pergunta agora para o doutor Afonso, se o senhor também se sentir à vontade, pode, né, falar. Eu vi a notícia agora recente que o Estado está fazendo o teste, né, do uso de câmeras acopladas nos uniformes dos policiais. Eu gostaria de saber do senhor como a gente vai conseguir manter a eficiência e a eficácia de que realmente as câmeras, né, trabalhem para a segurança aí, né, da sociedade civil. Bom, a notícia vinculada é com relação às câmeras na equipe da Polícia Militar. Os policiais estão fazendo trabalho ostensivo, trabalho de polícia ostensiva, né, que é a Polícia Militar que desenvolve esse trabalho. E é uma medida, acredito, que vai trazer maior transparência, principalmente durante as abordagens, durante as ações, garantia tanto para o policial, para fazer o trabalho de forma segura, né, como também do cidadão que está sendo abordado, né, e é um mecanismo de controle, né, e isso visa melhorar o trabalho. Eu vejo com bons olhos essa providência que está sendo tomada de acoplar essas câmeras. Acredito que não vai reduzir a eficiência, muito pelo contrário, ela vai dar mais transparência para as ações. E também a questão da violência policial, né? Que a gente também tem muito forte no Estado, acho que também vai servir para... Exatamente, é uma forma de segurança, tanto policial, que muitas vezes é injustamente caluniado, enfim, e também para o cidadão abordado. Medida que com certeza tende a reduzir aí os números aí com relação à violência policial, com certeza. Eu tenho uma pergunta para o doutor Álvaro. Eu queria, na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria que você comentasse sobre quais são os maiores desafios dentro da sua atuação, dentro da sua área de trabalho, em relação à obtenção de cultura de paz e ao combate à violência como um todo. Uma situação que é bastante complexa, como disse o doutor Afonso, é a questão da transversalidade. Né? Porque, na verdade, as políticas públicas elas perpassam todos os órgãos. Né? Então, por exemplo, não adianta você hoje investir maciçamente em segurança pública, em salário de policiais, delegados e etc. E, enquanto isso, a gente está vendo o salário de professor cada vez mais achatado. Né, condições de trabalho precárias, etc. Então, a gente tem uma dificuldade que é assim, às vezes a gente sente que está acontecendo um problema em uma determinada região ou em determinada comunidade e você entra com uma ação na justiça, por exemplo, e você ganha aquele processo, o juiz dá uma ordem, mas essa ordem ela acaba sendo ineficaz porque quando se trata de política pública, se não houver uma vontade efetiva, né, de quem está no governo, tiver recursos humanos, recursos materiais para desenvolver, para executar essas políticas públicas, elas acabam ficando
essas decisões acabam ficando também ineficazes, né? Então, às vezes, a gente sente uma certa impotência assim, diante dessa situação de coisa, né? Doutor Álvaro, gostaria de retomar novamente para a questão, né? Nós comentávamos sobre a situação da comunidade Pé do Morro e em relação à situação dos avacanoeiros. Né? Nós temos recentemente nós entrevistamos uma avacanoeiro que é estudante da UFT, é uma estudante de pedagogia, e ela esteve aqui e conversou conosco, contou um pouco, né, sobre a situação atual do seu povo. Como está hoje essa situação em relação a conflitos de terra, em relação à própria questão da indenização, que eles aguardam já há bastante tempo? Eu não atuo diretamente no caso deles, era comigo aqui, mas depois houve uma divisão e se criou a Procuradoria da República no município de Gurupi. Então hoje quem é o encarregado do processo é o procurador lá de Gurupi. Mas eu conheço da origem de toda essa questão. Houve um avanço no processo administrativo de demarcação da terra deles, mas que também está num compasso meio de espera, meio paralisado. Há um conflito também, porque o estudo que foi feito da terra abrange um projeto de assentamento do INCRA, com muitas famílias. Então, quer dizer, a própria demarcação também vai gerar um problema social, né? Então, é uma coisa que o Estado precisa agir também de forma coordenada, para ao mesmo tempo que resolver o problema dos avacanoeiros, não criar um problema maior com o desalojamento dessas famílias assentadas, né? E o processo também da indenização está aguardando o julgamento do recurso. E, enfim, é uma situação bastante urgente, né? Que se faça uma ação com responsabilidade em relação a esse povo. Doutor Álvaro, quer deixar algum comentário, mais alguma questão, principalmente em relação a esse ponto da agenda, né, que hoje trouxemos aqui para o diálogo? Então, acho que é uma questão muito séria essa que vocês estão discutindo sobre essa questão de segurança pública, violência, né, porque às vezes a gente tem a tendência a acreditar que devemos combater a violência com mais violência, né? E isso acaba gerando um agravamento da situação. Então, hoje se fala muito em armar a população, em facilitar o acesso a armas, né? E eu acho que devemos pregar exatamente o contrário, a cultura da paz, né? A cultura do amor no lugar do ódio, da violência, e buscar a união da sociedade, todos os setores, todos os órgãos, né? O doutor Afonso também falou uma coisa muito importante, que é papel do Estado, mas a sociedade civil, as pessoas têm um papel muito importante também nisso, né? E eu acho que precisamos buscar essa união de todos para combater esse mal. Certo. Doutor Afonso? Eu gostaria de agradecer toda a equipe que gentilmente fez o convite para a Polícia Civil estar aqui presente, a Polícia Civil do Estado do Tocantins, que vem tentando se reerguer, né, depois de algum período aí, de perseguição mesmo, né, onde delegados, agentes, escrivães, investigadores passaram por tudo quanto é tipo de problema possível, de sucateamento de unidades, perseguições através de procedimentos sindicantes, justamente por estarem tentando fazer o trabalho, né? Quando a polícia atinge as classes menos favorecidas da sociedade, ela é aplaudida por todos. Quando começa a avançar para aqueles que têm o poder econômico, começa a ter o enfrentamento do poder político do Estado, que nem sempre é bem intencionado e muitas das vezes usa esse poder para poder punir quem estava investigando, né? E é um fenômeno que ocorreu no Estado, a gente fazendo um gancho com as ODS, instituições fortes, para tentar prevalecer o Estado. Nosso Estado é um Estado democrático
de direito. Por que de direito? Porque nenhuma autoridade está acima da lei, né? Sob nenhuma justificativa, eles têm a vontade popular, ela não é absoluta, né? Todos os governantes são submetidos, são sujeitos à lei, né? À Constituição, e todos nós, né, estamos, nossas ações elas devem ser norteadas pelo bem comum, pelo direito que está posto, né? Então, é muito importante para a Polícia Civil estar participando desses eventos dessa natureza. A gente perdeu o espaço no decorrer desses anos aí, né? E é fundamental que a gente consiga resgatar a credibilidade da sociedade no nosso trabalho, né? Hoje a população ela pode procurar a polícia. Se a gente não conseguir solucionar o caso, a gente pode garantir que tentaremos de todas as formas buscar uma solução para o problema, seja quem for, né? Seja quem tenha cometido o crime, a gente vai trabalhar dentro da lei para tentar levar a responsabilização para essas pessoas. E, dito isso, eu agradeço mais uma vez o convite que foi dado à instituição e vamos estar sempre à disposição da UFT, do curso de jornalismo. Tá? Muito obrigado. Nós agradecemos também.